Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai dar sequência hoje nas aplicações das integrais e hoje veremos como calcular volume de sólidos de revolução utilizando o método das cascas cilíndricas. Esse método ele é muito útil quando o eixo de revolução, o eixo de rotação, ele é perpendicular ao eixo que contém o intervalo natural de integração. Então, nesse caso, ao invés de fazer aquele método de fatiamento em fatias finas que a gente tinha visto na aula passada, o que a gente vai fazer será um método de fatiamento através de cascas cilíndricas, de dentro para fora, cortando a figura em vários cilindros. É uma maneira que eu acredito que dê para a gente visualizar o que seria uma casca cilíndrica. Imagine uma árvore, não um tronco de árvore, feito ali um corte transversal, né? Cortou a árvore, digamos, né? E aí, quando você olha, né, a madeira ali no meio, é comum a gente perceber anéis de cores diferentes. Então, cada anel daquele representa para a gente uma casca cilíndrica. Bom, vamos ver aqui o primeiro exemplo. A região compreendida pelo eixo x e a parábola y igual a f de x igual a 3x menos x ao quadrado gira em torno da reta x igual a menos 1. Então, a reta vertical, né? Para gerar o formato de um sólido. Qual é o volume desse sólido? Nesse caso, eu vou mostrar ele aqui no GeoGebra, mas a gente vai perceber que seria complicado eu fazer aqui essa integral em relação a y, porque para eu obter aqui os discos, né, para utilizar o método da arruela, seria bastante complicado. Veja aqui no GeoGebra. Tem essa curva, né, na verdade ela é a 3x menos x ao quadrado, mas eu já estou aqui limitando entre o eixo x, né, a área aqui entre a curva e o eixo x. Então, peguei só essa aqui de azul. Eu quero que essa região gire em torno dessa reta, né, x igual a menos 1. Então, a gente vai ter esse sólido aqui, ó. Deixa eu aumentar ali a visualização, que eu acho que vai melhorar. Bom, veja bem, o eixo y é essa reta verde, né? Então, se eu quisesse utilizar aqui o método do disco, seria um pouco complicado, porque eu não conseguiria obter, né, facilmente aqui dois raios, um raio externo e um raio interno, para usar o método das arruelas. Então, seria bem trabalhoso utilizar o y aqui. Então, veja, se eu variar minha integral aqui, né, minha variação aqui, meus limites inferior e superior, no eixo y, para obter os raios externo e interno, seria bem trabalhoso. Mas, em contrapartida, se eu pegar uma variação em x, que é essa reta aqui de vermelho, eu consigo trabalhar com alturas. E eu consigo estabelecer a distância entre o x e a reta x igual a menos 1. Então, eu vou pegar aqui, voltando aqui para a janela 2D, e buscar algumas informações aqui para a gente. Vou criar um controle deslizante e um ponto A variando, né, nesse intervalo aqui, de 0 até 3, que são os pontos onde essa função corta o eixo x, nesses dois pontos. A partir desses dois pontos, eu vou pegar dentro aqui da figura um segmento de reta paralelo ao eixo de revolução, que é uma reta vertical. Então, eu vou pegar isso aqui e chamar de altura. Então, está aqui meu ponto A, está controlando, né, a variação aqui do 0 até o 3. E no F desse A, aqui em cima, eu vou construir um segmento com, né, pegando um x aqui qualquer e o f de x. Esse segmento, eu estou chamando ele de altura, e a distância desse segmento até o eixo de revolução é o que eu estou chamando aqui de raio. Então, né, para o x variando de 0 até 3, eu tenho ali o raio e a altura. E vou construir com esse raio e essa altura uma casca cilíndrica. Então, eu não vou construir exatamente um cilindro completo. Seria apenas a casca, né, aquela superfície lateral dele.
Então, vou ter isso aqui, ó. Deixa eu tirar essa figura. Então, quando o x varia aqui, deixa eu consertar para visualizar melhor aqui, ó. Acho que assim fica bom. Esse é o eixo de revolução. Então, na medida que o x varia do 0 até o 3, a distância da minha casca cilíndrica ao eixo é o raio, e esse segmento que está dentro da figura aqui, né, que a gente chamou de altura, observe que ele é exatamente a altura da minha casca cilíndrica, né? E eu quero utilizar essas cascas cilíndricas para poder determinar o volume do meu sólido. Então, se eu abrir só até metade aqui para a gente poder visualizar, o que o cálculo vai fazer para a gente, para determinar o volume do sólido todo, vai ser pegar o volume de cada casca cilíndrica dessa, separadamente, né? Veja que ela tem uma pequena espessura aqui que depende dessa variação em x, e a partir desses volumes, soma todos e obtém o volume do sólido, desse sólido completo aqui, né? Mas a gente não faz esse cálculo separadamente. Quem faz isso para a gente é a integral, através daquele conceito das somas de Riemann. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. O passo 1 vai ser feito a partir da construção dessas cascas cilíndricas, né? Então, veja que eu preciso tentar determinar uma expressão para o raio e uma expressão para a altura dessa casca cilíndrica. Nesse caso, se a gente observar aqui, aqui na janela 2D mesmo, que fica mais fácil, a medida desse raio. Bom, estabelecendo esse ponto E aqui no 0, 0, a medida do segmento que vai aqui da reta G, né? Deixa eu ver se eu tenho esse ponto já marcado aqui, tem ponto C. A medida do C até o E é menos 1, porque essa reta vertical é x igual a menos 1, né? Então, do C até o E é menos 1. Agora, do E até o A, ele está sendo controlado por esse controle deslizante aqui. Então, para qualquer x entre 0 e 3, a medida do segmento A é esse x mesmo, né? Então, se eu tomar x igual a 2, por exemplo, a medida do segmento A é 2. Então, nesse caso fixo do A, aqui estando em cima do 2, o segmento CA, que é o raio, ele está medindo quanto? 1 aqui, mais 2 aqui. Então, para qualquer x entre 0 e 3, qualquer x entre 0 e 3, a medida do raio está sendo 1 mais x. Agora, e a altura dessa casca cilíndrica? A altura está sendo determinada justamente pela função, né? Pelo gráfico da função. Então, a altura está seguindo o contorno da parábola. Logo, para qualquer x entre 0 e 3, a medida da altura está sendo dada pela expressão 3x menos x ao quadrado. Então, eu tenho o raio 1 mais x e a altura 3x menos x ao quadrado. Agora, como que eu determino o volume de uma casca cilíndrica dessa, aleatória aqui, né, com x variando entre 0 e 3? Tendo já a medida do raio e a medida da altura. A ideia é a seguinte. Uma casca cilíndrica pode ser visualizada, eu acredito que funciona bem, como... Eu acho que isso aqui vai servir, essa garrafa. Essa garrafa, se eu fizer 2 cortes aqui, eu vou ter uma casca cilíndrica. Veja que ela tem uma pequena espessura, né? Essa espessura que eu estou chamando aqui desse ΔX. E, bom, para eu determinar o volume de uma casca cilíndrica dessa, o que eu vou fazer é fazer um corte transversal e abrir essa casca cilíndrica. Então, imagine uma lata de óleo, que eu acho que fica fácil de visualizar. Se você fizer o corte em cima e embaixo para tirar, né, aquelas bases do cilindro, que são aquelas tampas, não sei, a superfície lateral é uma casca cilíndrica. Se você fizer um corte transversal e abrir, você vai ter uma figura retangular, né? Então, vai ser, na verdade, um modelo de
paralelepípedo, mas com a espessura dele aqui bem fininha. Desconsidere esse pedaço a mais aqui, acho que melhor aqui. Ó. A altura vai ser exatamente essa mesma altura aqui. Agora, essa largura, ou essa base aqui, vai depender do comprimento dessa circunferência, né? É como se pegar essa circunferência aqui, ó, e abrir, né? Esticar. Então, logo, esse segmento aqui, né, daqui até aqui, vai medir o comprimento da circunferência, que é 2π vezes r. E a espessura dela aqui é o meu ΔX. Esse ΔX eu não vou me preocupar em fazer contas com ele, porque a integral que vai fazer isso, né? Ele vai ser o nosso dx lá na integral. Nossos acréscimos infinitesimais. Então, vamos lá. Voltando aqui para o nosso exemplo. A gente viu que a altura está dependendo da parábola, então ela vai seguir para um xk entre 0 e 3. Essa expressão, que é a função, né, da parábola do exemplo. Então, 3xk menos xk ao quadrado. Isso aqui vai determinar a altura. E o raio a gente viu que era 1 mais x, né? 1 mais xk. Então, para essa largura aqui, ó, a medida dessa largura vai ser 2π vezes 1 mais x. Com esses valores, eu consigo determinar o volume desse sólido, né? Dessa casca cilíndrica aberta. Então, o volume dessa casca cilíndrica vai ser a largura vezes a altura vezes a espessura. Lembrando que essa espessura é o ΔX, e esse ΔX ele vai aparecer na integral na forma do dx, lá, né, da variável de integração. Então, colocando esse ΔX tendendo a zero, a integral vai fazer aquele cálculo das somas de Riemann. Então, vai somar o volume de cada um dos cilindrozinhos, quando x varia de 0 a 3. Logo, eu vou ter aqui a largura 2πr, então 2π vezes 1 mais x. A altura é a função dada no exemplo, nesse caso, 3x menos x ao quadrado, e vezes a espessura. Pegando esses valores e trazendo aqui para a integral, eu tenho o meu limite de integração que está sendo aqui no eixo x, está variando de 0 a 3, né? Então, aqui, meu volume tem esse limite de 0 a 3. A largura da casca cilíndrica é o 2πr, e a altura é a expressão da parábola, 3x menos x ao quadrado. Estou integrando isso em x. Antes de fazer o cálculo da integral, a gente faz as multiplicações aqui para eliminar os parênteses, né, obtendo isso aqui. Reduz os termos semelhantes e aí sim integra. Logo, esse 2π ele é uma constante, então posso tirar aqui da integral, faço a integração normalmente de cada termo e aplico o intervalo de integração de 0 a 3, obtendo assim 45π sobre 2 unidades cúbicas. Bom, aqui é a fórmula da casca para a revolução em torno de uma reta vertical, que foi o exemplo que a gente viu, né, em torno da reta x igual a menos 1. Então, o volume do sólido obtido com a rotação em torno de uma reta vertical, da região compreendida entre o eixo x e o gráfico de uma função contínua maior ou igual a zero, ou seja, acima aí do eixo x, no intervalo de a até b, onde esses a e b não são negativos, né, no caso a menor ou igual a x, menor ou igual a b, o volume do sólido é dado por essa expressão, 2π, raio, altura, no intervalo de a até b. Essa expressão aqui foi o que a gente utilizou nesse exemplo 1. Bom, vamos ver agora o exemplo 2. A região limitada pela curva y igual a raiz de x, pelo eixo x e pela reta x igual a 4, uma reta vertical, gira em torno do eixo y, gerando um sólido. Determine o volume do sólido. Bom, aqui a gente vai ver um passo a passo de como fazer. Né? No primeiro passo, esboce a região. Então, não precisa fazer aquele desenho tridimensional, desenhando a rotação, nada do tipo. Precisa apenas
esboçar a região, o raiz de x, o eixo x e a reta x igual a 4. Então, a gente faz o esboço da região, fica uma coisa mais ou menos assim, né? O raiz de x. A reta x igual a 4, então temos aqui o eixo x e o eixo y, e o próprio eixo x é aqui, né? Então, não precisa disso. Essa é a região que eu vou pegar para fazer para construir o sólido de revolução. Bom, então vamos lá. Esboce a região e desenhe um segmento de reta através dessa região paralelamente ao eixo de revolução. Aqui o eixo de revolução é o eixo y, então essa figura vai girar em torno do eixo y, certo? Logo, meu eixo de revolução é um eixo vertical. Então, eu vou fazer um desenho aqui dentro dessa região, vou desenhar um segmento de reta paralelo ao eixo de revolução, em qualquer lugar aqui dentro, né? Então, aqui. Pronto. Nomeie a altura do segmento. Então, esse segmento que eu desenhei vai ser a altura da casca. Então, isso aqui é a altura. E a distância do eixo até esse segmento que eu desenhei é o raio da casca. Logo, o eixo y é o eixo de revolução. Eu coloquei um x qualquer aqui, né? Entre 0 e 4. Esse segmento aqui, que vai do eixo de revolução até o meu x, é o raio da casca. Bom, tendo essas informações, a gente vai determinar os limites de integração para a variável espessura. Bom, então aqui já vou antecipar uma dica para vocês. Esse segmento altura, ele vai mover, né, de forma paralela ao eixo y. Então, ele vai mover do 0 até o 4. A espessura dele, dessa altura, é uma variação em x. Logo, a minha variável de integração é o x. E outra dica aqui para esse método das cascas cilíndricas é o seguinte. Quando o eixo de rotação é vertical, que nesse caso é o eixo y, a variável de integração é o x. Então, assim, no exemplo 3 ele fica um pouco mais claro. Mas é isso. Se está girando em torno de uma reta vertical, o eixo de integração é o x. É trocado. É diferente do método do disco e das arruelas. Determine os limites de integração. Então, nesse caso, o meu x está variando aqui do 0 até o 4. E utilize a fórmula 2π vezes raio vezes altura. Antes de continuar com o cálculo, vou mostrar essa figura como fica aqui no GeoGebra, no exemplo 2. Então, veja que eu tenho o raiz de x, né? Deixa eu limitar isso aqui por enquanto. Raiz de x vai ser limitada pela reta x igual a 4 e pelo eixo x, então essa região aqui. Vou trocar essa figura por essa para melhorar um pouquinho a situação. Deixa eu tirar isso e isso. Isso. Então, essa região aqui vai girar em torno do eixo y, né? Então, eu vou colocar aqui um x variando de 0 a 4 para poder trabalhar com algumas informações. Meu eixo de rotação é o eixo vertical, o eixo y, né? Então, eu vou colocar uma altura sendo um segmento dentro dessa região, um segmento paralelo ao eixo de rotação, ou seja, um segmento vertical, para indicar para mim a altura. Esse aí é a altura. Então, estou variando x, a altura está variando. E a distância dessa altura ao eixo de rotação é o que eu chamo de raio. Então, aqui o raio. Com essa altura e esse raio, a gente vai construir um cilindro, uma casca cilíndrica. Então, pegando essas duas informações, construo uma casca cilíndrica. Observando apenas essa casca cilíndrica, o eixo de rotação dela está sendo, né, o eixo central dela é essa reta verde, que é o eixo y. A distância da casca
até o eixo y é o raio, acho que fica claro para enxergar ali, ó. Eu vario nesse ponto A, então eu estou tendo a variação do raio. E a altura está sendo determinada por esse segmento aqui, que é justamente o que está acompanhando a curva, raiz de x. Então aqui dá para a gente ver bem a altura, acompanhando ali a curva, raiz de x, variando do 0 até o 4. Bom, agora como que fica esse sólido mesmo, essa rotação desse sólido dessa região aqui em torno do eixo y? Então deixa eu tirar essa casca cilíndrica e mostrar apenas a rotação do sólido com um ângulo... Acho que assim fica melhor de visualizar. Estou pegando essa região aqui e vou girar em torno dessa reta verde, que é o eixo y. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Opa, acho que faltou um aqui. Deixa eu voltar aqui que melhora a visualização. Assim, é porque eu construí os 3 segmentos. O de baixo, o lateral e essa curva. Eu tinha esquecido de habilitar uma. Então, veja que eu estou pegando essa curva aqui, né, o raiz de x, limitado pelo eixo x, limitada pelo eixo x e pela reta x igual a 4, e estou girando isso em torno da reta verde. Então, formou essa figura aqui, ó. Deixa eu tirar esse plano que acho que melhora a visualização. Então, essa é a figura que a gente construiu, esse sólido, né? O que o método das cascas cilíndricas faz é dividindo essa figura em diversos cilindros de dentro para fora e calculando separadamente o volume de cada cilindro desse. Então, reduzindo aqui, dá para ver melhor. Então, calculando o volume de cada cilindro desse e somando todos eles, a gente vai ter no final o resultado que é o volume desse sólido completo aqui, ó. Agora, vamos voltar aqui para o GeoGebra, ou melhor, no PowerPoint. E vamos ver como fica o cálculo. Tá, o raio e a altura. Tomando um x qualquer aqui entre o 0 e o 4, um x qualquer aqui, a medida do raio é a distância desse x até o eixo de revolução, que é o eixo y. Então, o valor numérico desse raio é justamente esse x. Por exemplo, se eu tomar x igual a 2, colocando o ponto A aqui em cima do 2, né? A medida do raio é 2, ou seja, o próprio x. E a medida da altura? Essa curva aqui, ela é raiz de x. Então, para qualquer x nesse intervalo, a medida da altura vai ser o raiz de x. Então, como eu fixei aqui o exemplo, né, x igual a 2, eu estou tendo que o raio é 2 e a medida da altura é raiz de 2. Se eu pegasse lá no final o 4, colocando aqui o ponto A em cima do x igual a 4, eu tenho que a medida do raio é 4 e a altura raiz de 4, que é 2. Então, para qualquer x entre 0 e 4, né, qualquer xk entre 0 e 4, a medida do raio é o próprio xk e a medida da altura, raiz de xk. Lembrando que é raiz de x porque a expressão dada aqui no exemplo é raiz de x. Então, voltando para cá. A gente tem que a expressão para calcular o volume é 2πr, que é o comprimento da casca cilíndrica na hora que eu abro na forma retangular. Então, 2π vezes r. E o raio é o próprio x, né? E vezes a altura. A altura, aquela expressão dada lá, a função, raiz de x. Então, eu vou calcular a integral no intervalo de integração, que é de 0 a 4, 2πr vezes a altura em relação a x. Esse dx, além de indicar a variável de integração, ele está indicando para mim aquela espessura de cada casca cilíndrica. E, bom, para calcular essa integral é bem tranquilo, porque o x, né, x elevado a 1, o raiz de x é x elevado a meio. Aí, como tem uma multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, dá 3 sobre 2. Esse 2π é uma constante, eu posso tirar da integral, e aí eu calculo a integral de 0 a 4 do x elevado a 3 sobre 2.
Isso aqui, na hora que integra, vai dar soma 1 no expoente, fica 5 sobre 2, e divide por esse expoente mais 1. Então, 5 sobre 2. Para dividir fração, conserva o numerador, multiplica pelo inverso do denominador, por isso apareceu aqui o 2 sobre 5. E integrando, né, substitui o x por 4 e depois coloca menos, substitui o x por 0, que dá 0. Logo, fica 128π sobre 5 unidades cúbicas. E agora, o terceiro exemplo, ele consiste em pegar a mesma curva, que é o raiz de x, a região limitada pelo raiz de x, pelo eixo x e pela reta x igual a 4, ou seja, a mesma curva, a mesma região. Agora, ela vai girar em torno do eixo x, gerando um sólido. E pede para determinar o volume do sólido. Bom, vamos voltar aqui no exemplo 2. E é o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui. Pegando essa curva e girando em torno do eixo y, a gente teve essa seguinte situação, né? O eixo y, a reta verde. Agora, se eu pegar essa curva e girar em torno do eixo x, essa reta de vermelho. Então, ao invés de girar para cá, ela vai girar para cá. Então, temos aqui o exemplo 3, que é a mesma expressão, né? A mesma curva, limitada pelas mesmas retas, o eixo x e a reta x igual a 4. E eu quero que essa região agora gire em torno do eixo x, que é a nossa reta horizontal aqui. Então, deixa eu tirar isso e colocar essa região para girar em torno do eixo x. Bom, a gente vai ter essa figura que lembra, não sei, uma trufa? Parece um pouco, né? Então, quando girou em torno do eixo y, ela girou para cá, né? Girando em torno do eixo x, em torno dessa reta de vermelho. E formou essa figura. Agora, a gente vai calcular o volume dessa figura a partir das cascas cilíndricas. Como o nosso eixo de revolução agora é o eixo x, é o eixo horizontal, eu vou determinar aqui dentro da figura um segmento paralelo a esse eixo horizontal, ou seja, um segmento horizontal que vai indicar para mim a altura da casca cilíndrica. Então, bom, nosso eixo de revolução é o eixo x, é horizontal, então para determinar a altura da casca cilíndrica, a gente vai pegar um segmento aqui dentro dessa região paralelo ao eixo de revolução. Então, em qualquer região, em qualquer lugar aqui dentro dessa região, eu vou traçar um segmento horizontal que é paralelo ao eixo x, que é o eixo de revolução. Esse segmento é a altura. Então, veja que essa altura ela vai estar variando em y, do 0 até o 2. Então, eu vou colocar esse ponto aqui, A controlável, que vai indicar para mim, com o y variando do 0 até o 2, essa altura. Então, assim, a altura é a medida desse segmento. Ainda não estou preocupado com a expressão para ela. Agora, eu preciso também determinar o raio. O raio é a distância entre esse segmento que eu chamei de altura e o eixo de revolução, que é o eixo x. Então, o raio, esse segmento aqui. Está variando também, né? É a distância entre a altura e o eixo de revolução. Agora, com essas duas informações, eu vou construir a casca cilíndrica. Então, vou tirar o sólido só para a gente visualizar a casca. Na medida em que eu vario o meu y de 0 até 2, eu tenho aqui a casca cilíndrica, cuja altura está sendo controlada pela curva, e o raio é a distância entre a reta de vermelho, que é o eixo x, e o segmento lá da altura. Acredito que deu para visualizar. Então, assim, o que o método vai fazer para a gente é determinar o volume desse sólido, vou abrir só metade para poder visualizar melhor, na medida em que o meu y está variando de 0 até 2. Então, vai calcular o volume de cada casca cilíndrica daquela,
E ao final, o somatório desses volumes de todas as cascas vai definir para a gente o valor numérico do volume desse sólido, né? Que parece aí uma trufa. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa determinar para um y aleatório entre 0 e 2 aqui, qual que é o volume, qual que é a expressão que determina o volume dessa casca. Bom, a gente tem que analisar para um y aqui nesse ponto A, um y qualquer, qual segmento que mede para mim o raio e a altura, né? Esses dois segmentos, essas duas medidas em função desse y, variando aqui de 0 até 2. Então, o y qualquer ali, o YK. Bom, o raio a gente percebe que é justamente a distância do 0 até o ponto A, né? Então, por exemplo, se eu coloco A aqui em cima do 1, o raio mede 1. Se eu coloco A em cima do 2, o raio mede 2. Ou seja, para qualquer y entre 0 e 2, o raio mede o próprio y. Então, beleza, o raio é o próprio y. Mas e a altura? Bom, se a altura fosse dada aqui, nesse segmento do A até esse ponto, eu teria que a minha expressão dada, a minha função dada, resolveria o meu problema. Só que eu não quero essa região, eu quero o lado de lá. Primeiro, vamos definir como fica essa expressão, raiz de x, y igual a raiz de x, em função de y e não em função de x. Então, tem isso aqui, ó. Se nós temos y igual a raiz de x, isso aqui é um f de x, não é? Só que a minha integral agora vai ser em y. Então, eu preciso reescrever isso como x igual um f de y. Então, eu quero transformar isso num x igual f de y. Qual que é o procedimento? Eleva os dois membros ao quadrado. Na hora que eleva os dois membros ao quadrado, eu vou ter que x é igual a y ao quadrado. Então, essa expressão aqui está indicando para mim essa curva de azul em função de y, y ao quadrado. Então, para qualquer valor de y aqui entre 0 e 2, eu elevo esse valor ao quadrado e obtenho o x, que agora a gente tem x igual f de y, né? Assim, é um pouco incomum, pelo menos até então, a gente trabalhar com situações assim, mas daqui para frente vai se tornar um pouco mais cotidiano. Então, a gente tem x igual y ao quadrado. Então, para qualquer y aqui entre 0 e 2, eleva ele ao quadrado e obtém o x. Mas o que isso vai me ajudar a calcular essa altura? Bom, o segmento que vai, pegando esse ponto A, onde ele está aqui, do ponto A até essa reta vertical, essa distância é 4, né? Que essa reta aqui, ela é dada por y igual a 4. Desculpa, por x igual a 4, né? É uma reta vertical. Então, a distância de qualquer ponto aqui, A, entre 0 e 2, e essa reta, essa distância é 4. Então, se a distância toda é 4, e esse primeiro pedaço aqui é y ao quadrado, para eu determinar o segmento à altura, o que eu vou fazer vai ser tomar a distância total, 4, menos essa distância y ao quadrado. Então, a altura está sendo dada por 4 menos y ao quadrado. Então, eu já tenho que o raio em função de y é o próprio y e a altura está sendo 4 menos y ao quadrado. Pegando essas informações, a gente vai trazer para cá, né? O raio e a altura, e 2π vezes raio vezes altura, e integra. Então, assim, o passo a passo é esboçar a região, né, o raiz de x, a reta x igual a 4, o eixo de revolução agora é o eixo x, então eu vou traçar um segmento aqui dentro para indicar a altura, e a distância da altura ao eixo de revolução é o raio,
isso aqui, né, para um YK qualquer aqui. E com isso a gente consegue obter as expressões, né? O raio é o próprio y e a altura está sendo 4 menos y². Trazendo essas informações para cá, o intervalo de integração é em y, então está sendo de 0 até 2, e aí é só integrar. Então a gente tira o 2 da integral por ser constante, faz a multiplicação, vai dar 4y menos y ao cubo, e na hora que integra, vai ficar 4y² sobre 2 menos y² sobre 4. Aí pode cortar o 4 e o 2, dá 2 aqui. Então, né? Integrando 8π unidades cúbicas. Aqui é um passo a passo para utilizar esse método da casca, que é válido tanto para eixos horizontais quanto verticais. Então, o passo 1, desenhar a região. De novo, a gente vai desenhar apenas a região plana. Não precisa desenhar a rotação da região em torno do eixo para visualizar o sólido, né? Se quiser ter noção dessa visualização, pode, mas não é imprescindível para resolver o exercício. Então, basta fazer o desenho mesmo plano ali, só da região. E o eixo de rotação também. É bom a gente saber se é um eixo vertical ou horizontal. E aí, dentro dessa região, desenha um segmento de reta que atravesse paralelamente ao eixo de revolução. Então, se é um eixo horizontal, eu vou fazer um segmento horizontal. Se é um eixo vertical, vou fazer um segmento vertical dentro da figura, dentro aqui da região. Esse segmento vai ser chamado de altura, né? Esse segmento aqui que atravessou a figura vai ser chamado de altura. E a distância desse segmento ao eixo de revolução é o raio. Depois, determine os limites de integração, né, de acordo aí com a variável espessura, e escreva a integral do volume. Então, é 2π vezes raio vezes casca. Então, a gente integra isso aqui e, né, em função de x ou de y, e determina o volume. E, por fim, deixo aqui alguns exercícios. Esse primeiro já tem os gráficos desenhados, já está indicando se é em torno de x ou de y, e já tem o segmento aqui, né, paralelo ao eixo de revolução. Então, está bem tranquilo. O segundo são funções aí, né, exercícios que eu quero que faça girando em torno do eixo y, e na última parte, em torno do eixo x. E é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula. Abraços.